Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, seja muito bem-vindo para mais uma edição do podcast Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. E hoje eu muito bem acompanhado aqui com duas figuraças, um Henrique Farinha, que é economista, quase jornalista já também, conhece muito de Santos Futebol Clube, vamos bater um papo com ele aqui. E eu tô com um convidado aqui também, que escreveu esse livro aqui, ó, o livro do Serginho Chulapa, O Artilheiro Indomável, Vladimir Miranda. Prazer ter você aqui, jornalista das antigas aqui, vai contar um pouco da história dele e vamos falar muito de futebol, porque aqui se fala de futebol. Prazer, Farinha, ter você aqui pela primeira vez nesse quadro. O prazer é tudo meu, Vanderlei, e é um prazer também estar com o Vladimir aqui, que eu não conhecia pessoalmente, né? E já o livro, sim, o Serginho conhecia bastante. Que bacana. E é sempre bom estar com você, já fui às suas lives já algumas vezes, e trocar ideias e falar sobre o Santos e sobre futebol. É, muito legal. Vladimir, prazer, viu, cara? Prazerzaço ter você aqui. Agora, deixa eu devolver o teu livro aqui. O prazer teus filhos. O prazer é meu, agora. Você já conheço de longa data, acompanhava, né, pelas mídias sociais aí. Legal. O Aqui Se Fala de Santos. O título me chamou muita atenção, né? Porque eu sou jornalista da antiga, e de uma época em que, na época do Pelé, por exemplo, as emissoras de rádio de São Paulo mandavam um plantão lá para a Vila Belmiro, né? Porque o espaço maior era e continua sendo os clubes da capital. Sim. Então eu olhei ali, bom, Aqui Se Fala de Santos, é aqui que eu vou, estou até hoje. Que bom, né? E agora eu estou conhecendo aqui pessoalmente o Farinha, que eu acompanhei aí em outros, nesse podcast também, ele falando sobre a gestão atual do Santos, e de uma maneira documentada. Ele está estudando jornalismo ainda. Imagina logo, porque a veia jornalística ele já tem. Ele já tem, pela documentação que ele mostrou. Mas você quer que eu fale um pouquinho do livro aqui? Eu quero que você conte a tua história, quais os veículos que você trabalhou, o que você fez, um rápido resumo da tua trajetória jornalística aí, cobrindo futebol e cobrindo outras coisas aí. Olha, Vanderlei, eu me formei tarde, eu me formei com 30 anos de idade. Bom, vou falar aqui, eu nasci em 52, eu me formei em 82. Meu primeiro emprego foi na TVS, que é a antecessora já da emissora do Silvio Santos, mas o nome antecedeu o SBT, Sim. Depois virou o SBT. E lá eu fiz o Povo na TV. Quem é mais antigo se lembra, fui repórter do Povo na TV. Com o Sérgio Malandro, Wagner Moss. Eu lembro, agora estou lembrando. Toda essa turma. Aí depois eu trabalhei na Rádio Mulher, eu trabalhei na produção do Flávio Cavalcante. Você pediu pra falar, hein? Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. É história, velho. Isso é Flávio história. Cavalcante. Ayrton Rodrigues. Um minuto para os nossos comerciais. Nossos comerciais, por favor. Ayrton e Lolita, né, que era o casal que apresentava. Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas, e eu era da produção. Rádio Mulher, eu fui produtor da Clarice Amaral, Hebe Camargo, enfim. Que bacana. Neide de Oliveira, que era uma garota propaganda da época, muito famosa. Aí depois eu vim para a Rádio Gazeta. E na Rádio Gazeta eu não era repórter de esporte. E tinha uma equipe lá maravilhosa, né? Uma equipe do Pedro Luiz, enfim, já tinha Paulo Soares, tinha Luiz Roberto Demusso, toda essa turma lá. Mas eu tinha acabado de casar, sabe a segurança? Não, vou ficar aqui no jornalismo. Fiquei no jornalismo, depois fui na Gazeta Esportiva pedir emprego, porque eu tinha a tarde livre. Certo. Trabalhei na Gazeta Esportiva, bom, para adiantar aqui para a gente, Gazeta Esportiva, 10 anos cobri pela Gazeta Esportiva a Copa de 90, depois fui para o Diário Popular, no Diário Popular eu cobri a Copa de 98, depois Jornal da Tarde, Agência Estado, Estadão, Diário do Comércio, e em meio a isso fiz algumas coisas na Rádio Globo, mas sempre como colaborador, nunca fui registrado, nunca fui CLT lá. Certo. Enfim, Rádio Globo, cheguei a fazer algumas coisas na CBN também, hoje eu faço algumas coisas na Rádio de Caraguá, quando me convidam, quando eles vêm fazer jogos aqui na capital. Escrevo para o Milton Neves, Terceiro Tempo. Grande. E estava escrevendo também para um portal do Fábio Seródio, do Quartarolo. Infelizmente perdemos aí o Fábio Seródio. E o portal hoje está meio que ainda cumprindo ali, né, uma homenagem póstuma ao Fábio Seródio.
Então é isso, basicamente isso. Cobri 2 Copas do Mundo, de 90 e 98. Uma pela Gazeta Esportiva, como eu já disse, e a outra pelo Diário Popular. Tá pé frio você, em 90 nós perdemos pra Argentina, jogamos, amassamos a Argentina e perdemos o gol do Canija. Mas, Em 98 nós tomamos aquele sacode da França. E eu garanto para você, na Copa de 90, eu vi muitos coleguinhas do meu lado chorando. 90? De 90, no gol do Canija, né? Sim, sim. Passe de pé direito do 3 Maradona. bolas na trave, cara, aquele dia. Cara, O Brasil amassou. O Miller perdeu gols incríveis. O Miller perdeu um de canela que eu vou te falar. Nossa. Né? Na Aí pequena- olharam para mim assim, colega, não vou citar nome, mas chorando. Você não vai chorar? Não, meu amigo. Eu vi como é que foi a preparação, eu vi tudo. Só podia acontecer isso. Que coisa, hein? Eu tenho essa coisa, Vanderlei. Eu sou o repórter que mais ouço e olho do que falo. Então eu observo Meio coruja, muito. assim, né? Meio corujinha. Isso. Que ali. Eles chamavam antigamente de repórter orelha. Que Orelha. Só ouve. E é isso. Eu via como é que foi feita aquela preparação da seleção, né? Divisão, briga por prêmios. Taparam o logotipo da Coca-Cola na época, da Pepsi Cola, aliás, da Pepsi. E eu via como é que está sendo aquilo, né? Concentração aberta, jogador passava a noite na rua, chegava de manhã, então é isso. Não podia, Só podia dar acabar. naquilo. Só podia dar Mas mesmo assim, no futebolisticamente falando, o Brasil foi muito superior à Argentina naquele jogo. Foi. Teve bolas na trave. O time da Argentina foi jogar por uma bola. Mas o craque fez a diferença. Mas sofreu muito nos jogos anteriores. Sim, a Argentina foi campeã. Ela perdeu pro Camarões no primeiro jogo. Né? O Pumpido quebra a perna. Isso. E perde, aí entra o Goicoechea. Talvez ali tenha levado a Argentina até a final da Copa, porque o Goicoechea levou a Argentina segurando os pênaltis, né? Olha só como é que é a O coisa. Brasil fez a melhor partida daquela Copa contra a Argentina. Foi. Porque não foi bem contra a Suécia. Escócia e Costa Rica. E uma coisa interessante, né? Hoje no Santos o pessoal pede pelos 3 zagueiros. Aquela Copa, o Brasil jogou com 3 zagueiros. Era o líbero, né? Foi quando surgiu o líbero. Ele era. Que era o Mauro Galvão. Que era o Mauro Galvão. Era o Aldair, Aldair, Ricardo Gomes. Ou era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes? Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Rocha e Ricardo Gomes. E o Mauro Silva era o líbero. Não, e o Mauro Galvão. Mauro Galvão, desculpa, Mauro Galvão. Que jogava muita bola. Mauro Silva veio na Copa de 94 e foi campeão, né? Isso. Depois de brilhar no E o meio campo tinha Dunga e Alemão. E foi a história de que o alemão não quis pegar, que jogava no Napoli, e o alemão não fez a falta no Maradona. Né? Então tem toda essa história. Mas ali, você sabe que eu acompanhei a seleção desde a Copa América, que foi conturbada, que teve a queima da bandeira lá no Salvador, né? Porque eles queriam jogar Charles. Eles queriam Charles. Então eu acompanhei a Copa América toda, depois acompanhei as eliminatórias, que teve lá o jogo do Romário lá, contra o Chile. Depois teve o jogo de volta aqui da questão ali do Rojas, não foi isso? Eu estou confundindo as coisas. É isso. Então... Das eliminatórias. Isso foi em 89. Das eliminatórias. O que aconteceu é que o Brasil ganhou a Copa América e achou que já estava preparado. É porque o Brasil ganha uma Copa América depois de não sei quantos anos. 40 anos. É que as pessoas falam essas coisas, mas elas não contextualizam. O Brasil, durante os 40 anos, jogou muitas vezes com times... Né? Sub alguma coisa. Por olímpico, exemplo, a Copa América 75, que foi a primeira Copa América que eu acompanhei, porque antes não dava a menor pelota, foi a Copa América que o Brasil jogou com a seleção mineira, com alguns reforços. Foi lá, inclusive, que o Santos descobriu o Neto. O Neto era zagueiro reserva. Quarto zagueiro, do Poço de Caldas. Da Caldense. Caldense. E o Santos foi contratar o Neto. E o Zé Duarte, que eu falei, não, traz também aquele que está lá no meio campo, que é o que eu lancei lá na Ponte Preta, que era o Ailton Lira. Abraço para Ailton Lira, hein? E que o Zito quis dispensar, você sabe disso. O Zito quis dispensar. Então, assim, era uma... então, não se dava importância. Né? Era outra situação. Assim, é que nem Libertadores. Por que o Santos não tem tanta Libertadores? Não dava importância. Não dava importância. É verdade. Bom, hoje nós estamos gravando esse podcast numa quinta-feira, no dia 24 de outubro, um dia depois do aniversário de Edson Arantes do Nascimento. O Farinha acostumou a ver esse vídeo, o Vladimir também, todos os torcedores quando vão à Vila Belmiro, no minuto 10 de cada jogo, né,
do Santos lá na Vila Belmiro, passa ali o vídeo com lances do Pelé. E no ano passado, no Campeonato Brasileiro, eles fizeram isso em todos os jogos, né? No Campeonato Brasileiro tinha esse lance em homenagem. Estão fazendo ainda. Estão fazendo ainda. Então, nós vamos ao Minuto do Rei Pelé. E daqui a pouco a gente volta com essas duas feras aqui, o Henrique Farinha e o Vladimir Miranda. É isso, voltamos aqui para Aqui se fala de futebol, ao lado aqui do Henrique Farinha, economista e futuro jornalista também. E ao lado desse jornalista aqui, renomado também, o Vladimir Miranda. Vladimir, depois você vai contar a história desses livros aqui. Farinha, a gente entrou no assunto de seleção brasileira, mostramos o Pelé, enfim, foi aniversário do Pelé ontem, né? Na quarta-feira. A última homenagem que o Santos tentou fazer pro Pelé, ele em vida ainda, o Santos perdeu pro Corinthians por 1-0, o gol do Roger Guedes na Vila Belmiro. Foi uma homenagem bonita, na verdade, né? Cheio de iluminação e tal. O trono. Nossa! Não, antes o Pelé estava vivo ainda. Foi. Em 22. Foi 22. Em 22. Aí o Corinthians foi lá e ganhou do Santos. O Roger Guedes, foi lá. As festas meio frustradas, né? Mas enfim, já vamos para 2 anos, né? Cara, e assim, para mim é uma coisa muito, assim, muito pesada eu falar do Pelé, porque eu pude me aproximar dele no fim da vida, por outras razões, né? E por uma pessoa que era próxima e tal, a gente se aproximou e eu pude entender um pouco mais o momento de vida dele, tentar ajudar em algumas questões. E para mim, assim, o Pelé foi o que eu pude falar para ele em vida. A coisa mais importante que eu pude falar foi no dia do aniversário dele, 23 de outubro de 2022, eu estava assistindo a televisão e toco o telefone. Tocou o telefone. Eu tenho aqui até o print, depois eu te mostro. Toco o telefone, eu atendo. Quem era? Era o Pelé. Caramba. Falei, como é que é isso? No dia do seu aniversário você me liga, o presente quem ganha sou eu? Aí ele começou aí e falou assim, não, eu tô te ligando para te agradecer pelo que você fez e tal, foi muito bacana, muito obrigado. Eu falei, não, Pelé, o que eu fiz foi o mínimo. Por tudo que você fez, o que eu fiz foi nada. Sim. Né? Aí ele falou assim, não, eu queria te agradecer. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, Pelé. Você é o pai do meu amor pelo Santos e pelo futebol. Legal. Ele virou para mim e falou assim, mas não fala assim que é muita responsabilidade. Eu falei, mas é verdade. É meu pai e de milhões. E ele deu uma gargalhada. Mas assim, o que você fez para ele? Desculpa. Não, foram questões pessoais. Pessoais, tá. Né? E aí ele... eu fiquei curioso. Né? Jornalista. Foram questões pessoais. Tá bom. E aí ele riu e tal, a gente trocou mais umas palavras e aí ele desligou, né? E naquele dia essa pessoa que foi o elo, né, que me aproximou, fez até um bolo para ele, do time do Santos com 82, depois eu te mostro as fotos. Sim, legal. Então assim, o Pelé para mim, esse momento que eu me aproximei dele e o falecimento, para mim foram muito pesados, sabe? E assim, eu espero que de onde ele esteja, ele guie o Santos a retomar o caminho dele, o caminho que o Santos sempre se marcou por pioneirismo, por inovação, ousadia, coragem. Isso fez o Santos sair da cidade de Santos e ser ganhar o Santos mundo, do né? mundo. Embaixador do mundo. Ele deixou de ser, né? Infelizmente, né? Ô Vanderlei, assim, só para aproveitar esse momento aí, porque eu vou
Não, mas eu queria te Me perguntar... dá esse gancho, não, porque... Queria falar do Pelé, pô. Nesse livro, tem o Pelé aqui. Ah, tem aí. O Pelé é exatamente nessa fase em que ele começou a sentir o quadril, que ele fez aquela cirurgia aqui no São Luís, né? No São Luís, e ficou aquele problema que ele acusou o médico. Sim, negligência lá e tal. Falou que não tinha Teve colocado erro o parafuso certo, ele usou até essa palavra, que não era verdade. Sim. E eu falei com o doutor Roberto, que é o médico que o operou lá no Einstein. E ele falou, Vladimir, vem cá, eu vou te mostrar todos os exames do Pelé. Você escreve se você quiser. Me mostrou tudo. Já estava muito mal, porque o que aconteceu com o Pelé, mais ou menos, rapidamente, no fim da vida dele, é que, em função dele ter vendido a marca para lá, os cidadãos lá dos Estados Unidos, os caras começaram a exigir que ele viajasse muito. Certo. E ele não podia mais viajar, que ele tinha que fazer a cirurgia da coluna. Primeiro era a coluna primeiro. E ele demorou para fazer, em função de compromissos comerciais, entendeu? Porque vendeu a marca, recebeu dinheiro. Aliás, isso é um problema lá, essa questão da marca Pelé, né? É um problema. Então eu conto tudo isso aqui nesse livro. Olha só que bacana. Conto porque eu conversei com o doutor Roberto, que falou, Vladimir, não foi nada disso, não foi o erro, o Pelé tinha até problema de coração, mostrou tudo. Problema de rim, coração, tudo aquilo. Então, assim, como o Henrique, eu tenho 72 anos. O Pelé é aquela questão da memória afetiva. Porque o Pelé fez parte da minha infância. Sim. Lá no meu bairro, a gente reunia o Corinthians contra os corintianos contra os santistas, né? Para jogar aí. Por causa de quem? Por causa do Pelé. Certo. Então, assim, eu também. Quando ele morreu, meu sobrinho mandou para mim, eu tinha saído, eu sabia que ele ia morrer por aqueles dias. Morreu. Cara, eu chorei. Por causa disso, da ligação de infância. É isso. É um negócio muito forte. Só duas coisinhas rápidas. O Pelé, quando estava já desenganado, ele estava no Einstein, e aí a pessoa começou, olha, o Pelé está assim, vamos lá. Eu falei, não, eu não vou. Ele falou, mas por que você não vai? Porque esse é o momento dele com a família. Eu sou próximo da família. Sim. Eu não vou interferir nesse momento. Claro. Eu não vou. E depois, quando teve o velório dele na Vila Belmiro, eu não quis ficar no local que era o local onde ele estava sendo velado e tal, porque isso era passar uma sensação de oportunismo. Sim, né? Sim. Então, uma coisa que eu não quis fazer. Eu peguei a fila, fui lá, passei. Peguei a fila também. 2 minutinhos ali. Peguei um trânsito danado para descer, porque tava uma loucura, né? Eu fui de ônibus. Eu fui de carro. Eu trabalhei, eu estava no plantão fazendo o trânsito no final do ano, peguei e fui para lá. Bom, mas você teve alguma passagem com o Pelé ou não? Eu entrevistei o Pelé acho que 4 ou 5 vezes. Sim. E conta uma curiosidade, só pra gente entrar no... Assim, a mais duradoura, uma entrevista mais longa, foi que eu trabalhava na revista Já, que era o encarte de domingo do Diário Popular. Certo. E nós fomos fazer Os Meninos do Rei, que quando o Pelé foi contratado pelo Renato Duprá para treinar a garotada lá de terça-feira. Era toda terça-feira. Unicórnio. Naquela garotada ali, naquela turma, tinha o Robinho, tinha o Diego, só que eles não apareciam na foto. E ele falou muito do Robinho. Sim, eu lembro. O Robinho é habilidoso, mas ele tem um peteleco. Estamos trabalhando para melhorar o chute dele, que ele chuta muito fraco e tal. Mas toda aquela geração, inclusive eu postei hoje no meu Facebook, tem a foto da revista. E ele junto com a garotada. A garotada sentou assim, ele deitou praticamente no colo da garotada, né? Então ele conversou comigo um tempão, mas assim, foram outras entrevistas também. E sempre muito solícito, muito legal, enfim. Que Deus cuide do rei, né? E ele cuide da gente aqui também. Bom, a gente falou de seleção brasileira, e vamos começar falando de seleção brasileira, porque o Brasil parece que deu um respiro aí para essas 2 vitórias pro Dorival Júnior, porque já estava balançando no cargo, né? Se o Dorival não ganha essas 2 partidas aí, ou se pelo menos uma delas, olha, a pressão estava grande, porque a CBF
Então, um negócio inconsistente também. Para trocar de técnico, tá igual o Santos. O presidente lá tá por uma liminar, né? É. Que é o Edinaldo. Tá lá Pediram pra... todas as vistas possíveis e vão ficar pedindo vista. Ano que vem vai ter eleição, né? Aliás, então, acho que ele acaba ficando até abril por aí. Não está lá cacifado pelo Gilmar Mendes, né? Porque ele que está segurando ele lá, né? É verdade. Mas e aí, seleção brasileira para vocês agora encaminhou, tem tudo para subir? Bom, subir 6, né? Classificam 6, né? 6 e um na repescagem. E um na repescagem, então 7. Pode entrar 7. De Quem 10. pega o daqui e o da Oceania, 7 né, de se eu 10. não me engano. 7 de 10. Pelo amor de Deus, né, meu? Não dá. Mas assim, parece que engrenou, né? Ô, Vanderlei, Ou não? eu achei legal e ele tá renovando e está começando a colocar jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Não andava mais Richarlison, ainda não dá mais Lucas Paquetá. E ele está dando Senhora. oportunidade. Centroavante do Botafogo, que ele levou lá, né? Que é o Igor Jesus. Fez Luiz até Henrique, gol. né? Hã? Luiz Henrique Luiz também. Henrique. Pelo amor de Deus, os caras estão jogando demais, Tem cara. que começar jogando, né? Ele é melhor Você que o viu Savinho. ontem? Nossa! Ó, nós estamos gravando esse podcast aqui no pós 5-0 do Botafogo diante do Peñarol. Que o cacete comeu ontem lá no Rio de Janeiro. Lá os torcedores do Uruguai quiseram fazer graça. 5 gols em 34 minutos. Aí, No segundo tempo. Aí me Segundo falaram tempo. assim, falaram, foram cutucar a onça com a vara curta, desceu o pessoal do morro lá, meu amigo, meteu fogo no ônibus dele. Agora, eu vou te falar uma coisa, nós como santistas aqui, né, quando vê o Botafogo brilhando, Nossa, mas cara. que coisa, né? Porque o Botafogo, lá, tem aquela placa no Newton Santos lá, dizendo que o Botafogo inventou, basicamente é isso, inventou o futebol brasileiro, né? Imagina, o Botafogo era freguês do Santos naquela época. Totalmente. Com Garrincha, Didi, Newton Santos, todo mundo. Aqui não sabe, Perdeu. o Botafogo disputou um Teresa Herrera com o Santos, né? Lá na Espanha, foi em Barcelona, no 4, Madrid. Né? E o Santos meteu couro no Botafogo lá, foi um Não, e chocolate. meteu couro em final de Eliminava Taça o- Brasil e semifinal de Libertadores. Peraí. Com todo respeito aos botafoguenses, respeito. eu tenho muitos amigos Pelo amor de botafoguenses, Deus, mas pelo amor de hoje eu estava ouvindo o meu amigo João Ferreira, que é lá da Rádio Capital, e ele vai convidado para vir participar aqui também, e ele estava falando que ele tem 62 anos, ele disse que ele só viu o título que ele acompanhou do Botafogo mesmo, foi o de 95. Aí eu falei assim, ainda foi roubado, ainda por cima. Título do Márcio Rezende. É o que eu falei, Márcio Rezende de futebol e regatas, né? É, cara. Então eu falei, meu, cara, você tá fraca, você só viu esse, ainda roubado ainda por cima. Eu tava lá no Pacaembu. É. Eu tava também. E sabe o que me falaram? Tinha um pai de um amigo meu que essa disse, vão ficar 30 anos sem ganhar nada. Olha, 29. Esse ano tá muito próximo de Roubou a ganhar. praga. Esse ano tá muito próximo de fazer um double aí, né? Fazer bom brasileiro e que se diga, é bom que se Libertadores. diga, vocês devem saber disso, que ali existia uma briga política do Ricardo Sim, Teixeira com o sim, Pelé. sim, o Pelé era sim. dirigente do Sim, Santos. sim, Problema lá de patrocínio. E o Pelé de- era ministro do esporte. Exatamente. Então, Desafeto do Ricardo Teixeira, né? ali, quase que toda certeza, só não tem prova, mas foi coisa encomendada. É. Foi coisa Quem encomendada. era o assessor do Pelé no Ministério nessa época? Juca. Juca Kfouri. Que dava Que cacete. brigou com o Pelé por conta dele dele aliviar para a CBF. Sim, brigou. Esse foi o motivo. Brigou. Mas ajudou a escrever a Lei Pelé, né? Ele Ajudou fez a escrever parte, Pelé. então não adianta reclamar É. muito também, não. Exatamente. Muito legal essas histórias aqui, mas eu queria falar um pouco dos livros. Bem lembrado, viu, essa história aí de Lei Pelé. É, porque criticam, mas ele quem tava tava lá junto lá na hora de... Agora é fácil falar, né? Que a lei não presta, que a lei acabou com o futebol, não sei o quê, mas tava lá quem critica. Quem que critica, né? Como diz o... Eu estou falando, hein? E muito amigo da Ruth Cardoso também, que encaminhou ele em vários empregos aí. E vou dizer uma coisa. Vai piorar, tem tendência de piorar, porque na Europa, assim como a Lei Pelé saiu por decorrência da Lei Bosman, Sim. tem agora uma lei que se chama de Lei de Arrá. O de Arrá conseguiu ganhar na justiça uma rescisão contratual unilateral durante o tempo de contrato. Depois de 10 anos quase brigando na justiça. Então isso talvez mude toda a questão contratual de jogadores na Europa e por decorrência no mundo Aí inteiro. vem pra cá, efeito cascata. Efeito cascata. Vladimir, me conta desse livro do Serginho Chulapa aí, o maior artilheiro do São Paulo e um dos grandes. Meu batismo como torcedor do Santos Futebol Clube foi um gol do Serginho Chulapa na final do Paulista de 84. Vanderlei, ontem eu estive, inclusive, posso mostrar aqui? Lógico. Ontem eu estive, inclusive, lá no CT Pelé, que eu fui lá falar com o Serginho. Certo. Serginho,
e com a atual esposa dele e tal, porque eu só não posso adiantar muitos detalhes, porque há um projeto aí para trabalhar em cima do Serginho. Legal. O Serginho está precisando, claro, a idade chega para todo mundo. Então esse livro aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, o Vanderlei e Henrique Farinha aqui, ele é diferente. Por quê? Porque eu não dediquei o espaço todo dele à bola. Tem bola. Aqui tem todas as confusões dele, tem cronologicamente. Só que, o que eu fiz? Eu comecei escrevendo esse livro pelo pai dele. Porque eu queria saber por que o Serginho era daquele jeito. De dar cabeçada, de brigar, enfim, jogando num clube que era estruturado para a época, que era o São Paulo. Por que o Serginho era daquele jeito? Então eu comecei pelo pai dele. Certo. Conversei com 2 psicólogos, entrevistei, que está nesse livro aqui. Bacana. Então, os psicólogos falam que... porque o pai do Serginho era muito violento. Era mais alto e mais forte do que o Serginho. Caramba! E andava armado. Meu Deus do céu. Então, dentro de casa, ele pregava o terror para o Serginho, para o Zé Carlos, o irmão do Serginho, para a irmã do Serginho, e inclusive para a Dona Laura. Era o senhor Otávio e Dona Laura, que já morreram. Dona Laura é a mãe do Serginho. Então, assim, era um homem muito violento. Então... A zagueirada que sofria com o Serginho. Então, o Serginho passou a ser o quê? O Serginho passou a ser o quê? Um animal ferido. E o animal, quando ele está ferido, quando ele está com medo, o que ele faz? Ele ataca. Ele ataca. Pode ver. Passa a perna no cachorro, se ele tiver com medo de você, ele vai te atacar. Então o Serginho é isso. Ele sabe porque eu já falei isso para ele e ele concorda comigo. Agora, o Serginho foi maravilhoso. Sabe por quê? Ele deixou eu escrever o que eu quis. Eu só não escrevi mais por causa dele que não comparecia às entrevistas. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Era o Tim Maia do futebol. Me deixou esperar. Ontem eu marquei com ele para meio-dia, sabe? Ele chegou às 5h30. Ah, mas estava quase o horário de Las Vegas, mais ou menos. Eu falei assim, eu falei com o cara que estava comigo, que é o cara que está propondo um projeto para ele. Vamos ligar de novo? Eu vou ligar. Porque a mulher dele tinha atendido primeiro. Eu liguei, ele atendeu. Falei... O universo está me ajudando, né, cara? Que ele atende. Não, Vladimir, pode ir lá para o Caiçara, que é o restaurante. Estou indo para lá. E foi. E não é que ele foi? Olha aí. Ele foi, cara. É isso. Está mudando, está mudando. Esse livro está à venda aonde, meu amigo? Então, pela internet você consegue, Vanderlei. Tá. Tem que entrar lá, colocar a Artilharia Indomável que vai aparecer mais. Por quê? A editora não existe mais. Então Certo. ele não tem mais na Saraiva, né? Não tem mais nas livrarias. Nem a Saraiva tem mais. Não, eu falo a Saraiva porque a Saraiva que fez um grande lançamento. legal. Dele, mas não existe mais a Saraiva também. Bacana. Então, é colocar lá, o Artilharia Indomável que vem muitas ofertas lá, então você vai comprar até mais barato. Vale a pena. Ó, não é por mim não, que eu não vou ganhar dinheiro com isso aqui não ganhei nada com isso aqui. Isso aqui é só o prazer de ter feito a biografia de um cara que eu admiro muito e continuo admirando. Sempre admirei o Serginho. E um ponto importante, né? Hoje o pessoal tem muito essa questão de rival, não vai vender para rival, não vai vender. O Serginho saiu do São Paulo para o Santos sendo o maior artilheiro da história do São Paulo. Ainda, com 242 gols. É. Então, assim, ele é um cara, quer dizer, imagina só, hoje em dia, vamos supor, né, que o Zico tivesse no Flamengo e fosse pro Vasco, né? É uma coisa, né? Impensável, né? Aliás, Bebeto fez isso. O Bebeto fez isso. Bebeto saiu. Então, assim, isso é só para mostrar que era uma época um pouco diferente também, né? Sim. Onde a rivalidade era mais dentro de campo, na zoação fora, e não essa questão de espírito de guerrilha, praticamente. Né? Na verdade, quando o Serginho saiu e foi para o Santos em 83, porque o Santos precisava montar um grande time, porque senão não disputaria o Campeonato Brasileiro, porque o Santos não... Foi como convidado. O Santos não alcançou o ranking. Não alcançou o ranking. Ficou em nono. Exatamente. Então, o Careca tinha acabado de chegar no São Paulo. Isso. E dava para jogar o Careca e o Serginho. Só que o Serginho, ele fala que ele era santista. Mas nesse livro aqui, outras pessoas falaram que ele era palmeirense. Eu não gosto de falar isso. Eu não falo isso perto dele, não, porque ele hoje é um ídolo do Santos, trabalha no Santos.
Mas assim, só para terminar, Vanderlei, aqui tem Pelé falando do Serginho, aqui tem Leão falando do Serginho, Olha aqui só. tem Valdir Pérez, que apanhou do Serginho falando dele, aqui tem o Vandevaldo Rangel, que é o bandeirinha lá. Bandeirinha que apanhou também. Oscar Escófaro, que era o juiz daquele jogo, tem Neto, tem Paulo Roberto Falcão, tem Casagrande, tem Sócrates, enfim. Tipo, esse, muito bom, cara. E o outro livro que você tem aí? E esse aqui conta a história da minha Os caminhada do como futebol. repórter esportivo. Setorista do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Nunca foi do Santos, né, que eu moro em São Paulo. Então, aqui, são minhas experiências com o Ronaldo, com o Romário, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Edmundo, com o Neto, que me agrediu uma vez. Ah, é? Me agrediu. Mais Tá um, tudo hein? aqui, tá tudo aqui. Tem uma história também muito legal lá na decisão do pré-olímpico de 96, que tem uma história muito legal que vocês vão gostar. Entre lá, tem Viola, enfim, tem muita gente boa aqui. Tá? Todo mundo dessa geração aí dos anos 90, que eu convivi nos campos aí, nos estádios, nos CTs, alguma história está aqui. Bacana, cara. Muito bacana isso aí. Muito bom. Ô, Farinha, e aí, cara? E o Santos Futebol Clube, hein? Já subiu? Semana passada tinha gente já dizendo que o Santos subiu, depois daquela vitória com o Mirassol, aí depois veio aquela pancada do Chapecoense. Eu acho que está encaminhado, mas é um time que não passa confiança. Nenhuma. Aliás, é um time que não passa confiança e um entorno que não passa confiança, né? Então, quando você olha o Santos Futebol Clube hoje, ele é uma entidade que está com uma séria crise fora de campo em termos de gestão. Quer dizer, você claramente, quando você ouve as indicações, quem vai ser o treinador do Santos em 2025? E tem gente que fala, talvez o Carille fique, vem o Sampaoli, vem o Eduardo Batista, vem... Bom, se a gente olhar os nomes, você vê claramente que não tem uma linha. É uma incoerência. Definição de perfil. A incoerência continua, né? Então, a incoerência fora de campo parece que orienta a comissão técnica Pauta e o pessoal trabalho ali dentro, em né? campo. Porque o que a gente vê claramente, a comissão técnica hoje brigando com o que vem em campo. E não mexendo no time da forma como ele deveria ser mexido. Quando se fala em 3 zagueiros, quando se fala em montar o meio-campo um pouco mais consistente, aproveitar os meninos da base que estão pedindo passagem para dar minutagem, para você ter legado para o ano que vem também. Todas essas coisas mostram que o quê? Que não é uma orientação vindo de fora sobre o que tem que ser feito no campo, entendeu? No trabalho da comissão técnica. Então isso passa uma insegurança grande para quem está fora. Nós aqui, nós que acompanhamos o Santos diariamente, nós não temos acesso a treino. Não. Né? Que era uma coisa que você tinha, por exemplo. Desculpa. Que na época que você tinha como acesso setorista, ao treino. você via treino. Sim, hoje você não vê mais. Hoje em dia você não vê mais. Agora, uma coisa absurda é que o Fábio Carille, pelo que eu acompanho, que eu não sou, nunca, nem vou, ninguém vai também hoje, né? Eu vou. Aos treinos, não, aos treinos. Aos treinos. Agora, a renovação do Carille, pelo que eu já ouvi, é automática, vai ter multa. Imagina, cara, você vai ter que pagar multa para mandar o Carille embora no final do campeonato. Mas aí que tá. Aí tem uma série de coisas aí que aí pega muito isso que o Farinha falou aqui, a respeito da incoerência. Você vê nomes de técnicos que estão sendo... O Carille, ele foi a segunda opção. Eles tentaram Ele era o Carpini. Era Chegou com C também, chegou Carpini, a e o cara falou não. Falou não, porque eu não vou ficar nesse... Ele quis dar uma crescida lá também, e depois ele achou o dele, né? Aí veio o Carille, né? Veio o Carille, ok. Tá aí o Fábio Carille, é o técnico do Santos. Cara, eu tive com o Sérgio Soares semana passada aqui. Sérgio Soares. E ele tava falando, cara, o Carille, esse é o estilo dele. Não vai mudar, não tem como. Na hora do sufoco, ele vai pra zona de conforto, que é fechar o time. Lógico. E jogar por uma bola. Ele foi campeão brasileiro, assim. Então você acha que por ele estar no Santos, por ele estar na Vila Belmiro, ele vai fazer o time... Não vai, cara, não tem como. O problema foi, primeiro, a escolha incorreta do perfil do treinador para o trabalho que era feito para a Série B. Sim. Ok, porque o Santos é tão superior em termos de elenco, de investimento, de folha. De folha, principalmente. De folha, principalmente, estamos falando de quase 13 milhões, o Novo Horizontino tem 1,5 milhão. Então, quase 13? Eu já ouvi falar 15. Não, quase 13. Quase 13.
Mas assim, no ano que vem... Que é um absurdo, né? No ano que vem passa de 20. Porque tem que pagar a diferença desse ano. E o Morelos vai voltar a ganhar o que ganhava antes. Não, o Morelos assim, é uma os jogadores parte que fizeram um acordo este ano para ganhar menos, vão ganhar a diferença do que deixaram de ganhar e vão voltar com o salário. Então assim, você vai ter que pagar. Então tem jogador que vai ter que receber no ano que vem 4 milhões. Fora o salário que volta à situação. Agora, efeito parecido com o da pandemia, quando lembra que ficou, que todo mundo fez aquela redução. O Pérez, inclusive, fez isso. Ontem eu estive lá no CT e estavam lá fazendo fisioterapia o Juliano, estava o Schmidt, estava o João Paulo e tinha mais alguns lá que eu olho hoje aqui eu não conheço, né? Realmente eu não conheço. A impressão, eu conversei lá com o doutor Rosan, que é o conselheiro de São Paulo. A impressão que eu fico como observador é que o pessoal gosta muito do Carille. E eu digo mais para você, o Carille só não foi mandado embora porque ele tem os líderes na mão. Juliano, Gil, o João Vieram Paulo, por causa dele. João Paulo que está fora, mas é líder, estava lá ontem falando grosso pra caramba, viu? Falando grosso. Então, o Marcelo Teixeira, que já é um cara super indeciso hoje, vamos falar aqui, ele é super indeciso. O que ele fala hoje, ele não confirma amanhã, nem daqui uma hora. Não quis mexer com os líderes. É fato. A caixa de marimbondo. Isso. É fato. Porque ele poderia perder a volta à primeira divisão, entendeu? Ir para o ralo. Eu concordo. O grande medo foi esse. Além da questão da multa também, né? Teve essas duas questões. Porque não é multa só dele. Não. Da comissão técnica. E o que acontece? Em julho, quando teve a questão lá do Corinthians, era o momento para ele fazer a troca. Era o momento. Ali era ele teve a justificativa. Foi julho, né? Foi julho. Imagina, quanto tempo tinha, né? Foi no dia do jogo do Ceará. Ele teve a justificativa. Quanto tempo tinha para mudar? Ele teve a justificativa. Olha, o comportamento do treinador já mostrou que ele está com a cabeça em outro lugar. Sim. Ok, vamos trocar e acabou. Ele não quis fazer isso. Por causa exatamente disso que você falou e da questão da multa. Então, assim, na verdade, o Marcelo Teixeira virou refém, virou passageiro do navio. Sim. E aí, nessa última entrevista coletiva do Carille, não sei se vocês captaram. Aliás, teve duas pérolas muito interessantes nessa ele participa do Primeira foi do Serginho, psicólogo, que ele disse que não precisa de psicólogo, eles mesmo conversam entre eles mesmo. Diz que não tem psicólogo desde o início do ano. Não tem. Não tem psicólogo. Isso é uma. E a outra foi o seguinte, que até 2 meses aí, era certo que o Gil ia parar de jogar. Do nada, o seu Carille soltou uma que, o Gil não é certeza que ele vai parar ainda não. Ele falou aquilo lá, mas a gente está conversando, não é certeza. Quando o Carille levanta essa lebre, ele está querendo ficar. Aí você toca na caixa de marimbondo, que a gente está falando com os líderes, é Juliano, é Gil, é não sei o que e tal e tal. Eu vou falar, se o Gil falar que vai continuar jogando, eu não vejo o Santos dispensando o Gil. Eu acho que o Santos renova o contrato com o Gil. Até porque está jogando muita bola. Embora no Diário do Peixe tenha dito que o Santos não convenceu o Gil a ficar. Sim, mas você viu o Carille falando isso aí na coletiva, né? Cara, é muito cômodo a renovação do Carille. Primeiro que tem uma cláusula um gatilho ali que se aplica automaticamente. Ponto. Segundo, o salário do Carille não é uma coisa exorbitante, aumenta um pouco. 600, já ouvi falar em 600. 400 e pouco, parece que vai para 600 e alguma coisa. Ele tem esses caras na mão que você fala, que os líderes ali do elenco ali com ele e tal. Gil. O Santos sair, buscar um outro treinador, né, que fizeram várias cortinas de fumaça aí, Sampaoli, não sei quem, agora estão falando de Antônio Oliveira, estão falando de não sei Até Renato Gaúcho estão falando. Então, mas Rodolfo Gomes vai soltar um vídeo com a sugestão da indicação do Sampaoli ao Santos. O Sampaoli recusou o Santos. Sim. Tem uma indicação dele. Então, eu não posso falar. Então, o que acontece? Você não pode falar. Então, o que acontece? Então, cara, é muito... E aí, isso é o seguinte, e aí já foi falado isso aí, inclusive, já foi pincelado. Cara, ele bateu todas as metas. Levou o time na final do Paulista, classificou o time para a Copa do Brasil e está subindo. Talvez ele nem vá ser campeão do Campeonato Brasileiro. E aí a gente
pode discutir se isso é válido ou não, por conta de cotas no ano que vem na Copa do Brasil. Se o Santos entrar antes, ele ganha as cotinhas ali, você ganha a premiação maior, né? Sim. Quando você disputa desde da primeira fase ali, da pré-Copa do Brasil ali, naqueles joguinhos ali contra... Mas se for campeão, entra na terceira fase da Copa do Brasil. Mas tem um detalhe. Se o Santos é campeão, ganha 2,5 milhões de prêmio por ser campeão. Então já garante 2,5 milhões. Verdade. Garante entrada na terceira rodada, abre vaga para a Portuguesa de Esportes na Copa do Brasil. Então, assim, pode perder umas cotinhas, mas já ganha 2,5 milhões. E agora, não é daqui a pouco, que sempre está sujeito a ter algum problema. E até para encerrar o meu raciocínio a respeito disso aí, cara, a vergonha não é o Santos ser campeão da Copa, do Campeonato Brasileiro da Série B. A vergonha foi ter sido rebaixado. Agora, a vergonha é classificar em quarto, em terceiro. Em segundo, tudo bem. Pode até ser que dê uma zebra aí, né? Mas, cara, não tem vergonha nenhuma o Santos ganhar a Série B. Com esse tamanho de folha. O cara não faz mais do que obrigação. É a pior campanha na Série B de todos os times grandes. Então, é a pior campanha. Eu falo desde o começo. Eu falo desde o começo. Pela grandeza do Santos, que não tem nenhum clube que possa nem chegar perto do Santos nessa Série B. É a Série B mais fraca dos últimos anos. Imagine em 2022 que tinha Cruzeiro, tinha Vasco, tinha Grêmio, tinha Bahia. O Santos com esse futebol, ele estaria brigando para não cair. Então, olha só. O Santos tem uma grande vantagem de investimento, de elenco, apesar de ser um elenco limitadíssimo para a Série A, ser um elenco para brigar contra o rebaixamento na Série A, na Série B, nada de braçada. E é por isso que o Santos está onde está. Porque o que o Carille faz? O Carille é o tipo de treinador brasileiro, que é o treinador da escola mais tradicional, que tem inspiração no Rio Grande do Sul, que é o quê? Fecha a casinha. Isso aí. E ele fala, do meio campo para frente tem que depender do encaixe, atrás da linha da bola. Do encaixe natural de características. Quer dizer, ele não tem uma jogada, ele não tem movimentação treinada, ele não tem nada. É bola parada. É assim, toca a bola e é assim que nem o Muricy fazia em 2012, né? Toca no diferente. Toca no diferente. Aí o Tite foi lá e encaixou o Neymar, acabou. Então, o Carille é dessa escola que não acredita na prática, na criação de jogadas, nas movimentações. Ele acredita, movimentação, principalmente. Ele acredita que o jogador que vai resolver dentro de campo como ele achar que tem que resolver. E que eles se entendam lá. Aqui atrás eu armo o time. Daqui para frente vocês se entendem. Aí o time é o quê? É um time marcado, é um time previsível, numa série onde ele teria que propor jogo. E lento, né? Muito lento. É uma lentidão, é muito fácil de marcar. A Aline Calandrini, que foi jogadora das Sereias, no comentário dela, falou: esse time do Santos é muito lento. É muito fácil você marcar lento. Time. Por que é lento? Porque não tem metodologia de treinamento que o São Paulo tinha, por exemplo. Não, porque para você ser um time de movimentação e toque rápido, ter variações de jogada, tem que treinar para isso. Não é só no papo. O técnico brasileiro acha que é só no papo no vestiário, não é. Que é no entrosamento, não é no entrosamento. Você tem que mostrar. Com metodologia de treino. Você chegar faltando 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, né? Que são 38 jogos, mais 14 ou 15, não sei, do Campeonato Paulista. Poxa, questionar ainda que se o time tem ou não entrosamento, se tem uma fórmula de jogo, não tem nada. O Santos é um time, cara, é triste a gente falar isso, mas o Santos é um time que joga 15 minutos por jogo. Isso. Aí ele faz um gol. Consegue abafar 15 minutos. Se ele fizer um gol... Pronto, acabou. Pronto. Entrega aí a bola. Ele torce pro adversário não fazer o gol. Entrega a bola. Aí ele entrega e fala, ó, agora vamos torcer, e torcer pro goleiro tá bem. E se não fosse o Brasão, né? Pois é. Fez uma defesa de Gordon Banks lá. Defesa de Gordon Banks. E o primo do Messi perdeu aquele gol incrível, né? Dentro da pequena área ele conseguiu. O primo do Messi, ué. Aquele jogador do Ceará. O Eric Pulga. O Pulga, isso. Ele é primo do Messi. Primo do Messi, é verdade. Primo do Messi. Ele perdeu um gol de cabeça, ele fechou o olho, né? Só pode... Parecia o Nilson cabeceando, né? O Nilson da Copa do Brasil de 2015. Você sabe que Nossa Senhora. O Vanderlei e Farinha, olha, ontem, indo lá e conversando e sentindo o ambiente lá, né? Sempre como observador, os caras adoram o Carille. Então, isso é mais um motivo de eu achar que pode ficar. Eu falei assim, Rosan, mas não vai ser nenhuma... Caramba, Rosan, fisioterapeuta, Rosan, eu sofri muito ontem. Falou, Vladimir,
O time em nenhum momento saiu dos 4 colocados. Tá lá. Saiu sim. Por isso. Chegou Uma a sair. vez. Chegou a sair. Saiu, Chegou a ficou sair. fora. Não, eu não me lembrava disso. Naquela sequência das 4 derrotas Chegou. no primeiro turno. Eu falei assim... Chegou a ficar em sétimo. Falei assim, Rosana, Isso. Rosana, Mas tava muito mas isso é pouco para o elenco que o Santos tem, para o técnico de primeira divisão, para a folha salarial. Ah, Vladimir, o negócio é subir. Eu estava conversando com um amigo, não era nem como jornalista, né? Ah, o negócio é subir, você entendeu? Eles têm o Carille em alta conta. Por em isso, alta por conta. isso que eu tô falando para vocês. Por isso que eu tô falando para vocês, eu vou olhar até para a câmera aqui para falar isso aqui. Não se surpreendam, tá? Não é informação, tá? Mas não se surpreendam se o Carille permanecer. Por tudo isso que eu tô falando, a questão salarial. Aí, o que pode acontecer? O Santos, o ideal do Santos, o que o torcedor gostaria que o Santos fizesse, a partir do momento que o Santos garantiu o acesso, né, e vai subir, o torcedor gostaria que o Santos fizesse o que o Botafogo fez em 2022. Dispensar todo mundo, até comissão técnica, e renovar, contratar todo mundo. Mas o Santos não vai fazer isso, não tem bala para fazer isso, não tem dinheiro. Sabe o que o Carille pode fazer, e já deve estar trabalhando para isso? Amarrar a permanência do Gil à continuidade dele. Mas é aí que eu tô falando. Você entendeu? São Ele pode coisas, fazer isso, são porque o Gil virou um ídolo, concorda Isso. comigo? Até porque ele está jogando muita bola mesmo. Ele faz um design lá que eu falo assim, brincadeira. Não, Eu brinco assim, só eu quando eu tinha 17 anos, né? Ele faz uns designs lá que é brincadeira. Ele está jogando com muita elegância, o Gil. Então, o Carille pode falar isso. O Gil só vai permanecer se eu ficar. E até porque aí você pega aquele pessoal, aí tem aquela, mas o Carille, aí começa, bom, mas pensando que a gente não vai contratar muita gente no ano que vem. Mas subiu. Que subiu o time, bateu todas as metas. No ano que vem você precisa de um time para permanecer na Série A. Né? Não adianta querer fazer milagre. A menos que apareça aí o investidor. Mas não venha com o Neymar, com essa historinha aí. Não vem com essas mas histórias hoje tinha de novo gente falando de Gabigol. Gente, pelo amor de Deus, aí falando que o Gabigol não ia aceitar a proposta do Santos. Não existe isso. Como é que você vai pagar 2 milhões de salário pro Gabigol, cara? Você não tem elenco. Se lixando pro Santos. Você viu o que ele fez lá na Vila Belmiro, lá? O grande problema, Vanderlei, é que é o seguinte. O Marcelo Teixeira, em 2000, ele assumiu, pela segunda vez como presidente do Santos, e fez... E qual foi a primeira atitude dele? Foi tentar montar um time para ser campeão, não foi? Sim. O que ele trouxe? Carlos Germano, Valdo, Rincon, Valdir Bigode, Edmundo, Galvão, Valdir Bigode, lembra do Galvão? Meu Deus. Então, trouxe vários Márcio desses Santos. jogadores. Né? O que Márcio Santos. Márcio Santos. Então, olha só. O que aconteceu? O time foi até a final do Paulista. Né? Semi, né? Final. Foi contra o São Paulo. Não, em 2000, tá certo. É verdade. Ele jogou de falta no Carlos Germano. Verdade. Aí o que acontece? O time degringolou, por quê? Porque ele começou a não pagar. Só para lembrar, o Carlos Germano foi receber... O Carlos Germano foi em 2000, né? O Carlos Germano foi receber o dinheiro dele em 2011 ou 12. Quanto tempo ele levou para... O Márcio Santos processou o Santos também. O Márcio Santos, o Rincon, todo mundo processou o Santos. Então, assim, o problema não é contratar agora e tentar ganhar título agora. Porque, assim... Você fala assim, não, porque veio uma pessoa hoje no chat, hoje lá no BSS meio-dia, veio falar para ele assim, não, mas o senhor Marcelo Teixeira já fez mais que os presidentes anteriores. Eu falei, Por quê? Porque ele chegou à final do Paulista e tá levando do time de volta à Série A. Peraí, então o Pérez fez mais que ele. Porque o Pérez foi vice-campeão brasileiro e levou o time para a Libertadores. Sim. Para a final da Libertadores. Agora, qual foi o legado? Né? Aí você pega o Rueda. Pior ainda, que o legado foi a Série B. Então, assim, o que a gente precisa entender é que não dá para pensar só no agora. A gente, quando monta time, quando monta elenco, a gente tem que pensar no que o clube pode fazer, que estágio ele tem, quais são os degraus que ele tem que subir para chegar naquilo que a gente quer. O Santos, para voltar a ser competitivo em relação aos seus maiores rivais, vai ter que gravar um pouquinho. Vai ter Você jeito. sabe, Vanderlei, que o Andrés Rueda, ele me acompanhou no Facebook, né? De vez em quando eu posso até falar aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu brinco. Claro. É só num celularzinho lá, não tem nada, não tem nem você me falou para comprar um microfone lá. Claro. Entendeu? Então é coisa que eu faço para movimentar o cérebro. É para isso mesmo. Lógico. E ele me acompanha lá, o Andrés Rueda.
E de vez em quando ele entra lá e clica lá, e curte o que eu falo, né? Porque de vez em quando, né, eu critico ou elogio, mais critico Sim, do que eu elogio o claro. Marcelo Teixeira. E quando eu critico o Marcelo Teixeira, ele entra lá e curte, né? De vez em quando eu mando uma pergunta para ele, ele responde, aí eu escrevo lá pro terceiro tempo. É uma figura. Ele errou muito porque também ele escolheu pessoas que não estavam em condições, né? Edu da Sena, que fez um péssimo trabalho, Paulo Roberto Falcão. Nossa Senhora. Olha, Entendeu? eu vou dizer uma coisa para você. Contato com o Rueda... Não estou defendendo. Não estou defendendo. Não, e não é entenda. para ter defesa. Eu tive contato com o Rueda por conta de questões do Pelé. Né? E Você não vai contar? Não, não vou. Mas enfim. Foi as questões. E numa live que ele fez no blog Sou Santista, que a gente fez uma entrevista com ele. Meus únicos contatos com ele. Nunca tive contato. Você chegou a entrevistá-lo? A gente entrevistou lá no blog. O problema do Rueda foi o quê? Ele começou tentando fazer uma reorganização financeira que tinha lógica. Só que o problema é que ele não linkou que para essa lógica dar certo, o campo teria de acompanhar. Poderia ser abandonado. E na verdade não é que foi abandonado. Sabe que eles tinham uma ideia? Eu vou contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Até gente que eu sei que era próxima dele falou para ele que isso era uma bobagem. Que foi o quê? Ele quis limitar o orçamento do futebol a um valor muito abaixo do que o Santos, do que era a média competitiva na Série A. E falaram para ele, você vai ter problema. O futebol, depois ele foi brigar com a gente. Eu não quero pagar comissão, não quero... Você quer brigar com o mercado inteiro? Você não pode brigar com o mercado inteiro. Ele quis criar um fair play financeiro no Santos. Não, a questão é que ele quis criar um modelo que era impossível, de gestão de futebol, que era impossível. Ele, no começo, tentou fazer uma contratação de um treinador, que foi o Ariel Rolla, pensando em um futebol mais ofensivo, mas dali em diante, cara, não teve mais... E aí teve o Fernando Diniz, que teve uma lógica de associação com o Rolla, mas depois ele não teve mais lógica nenhuma de contratação de treinador, de contratação de executivo, de nada, né? E ainda botou uma salinha no CT, cara. Você sabe que virou gestor de futebol. Tá errado. Quando o Andrés assumiu, eu fiz uma entrevista com ele pro terceiro tempo, né? Do Milton Neves. E aí tava aquela história do Cuca. Sai ou fica, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, eu não vou trabalhar com empresário, falou para mim. Eu falei, o presidente, todo treinador trabalha com empresário. Como é que você vai fazer com o Cuca? Falou, não, eu não vou conversar com o empresário. Eu falei, como é que você vai fazer? Ele falou assim, Vladimir, eu já avisei para ele que eu não converso com o empresário. Combinado não é caro. Eu pensei assim, está completamente por fora do futebol. Não sabe nada de futebol. Porque futebol é assim, empresário. E jogo sujo. Todo mundo sabe, né? Como é que funciona. Aí ele falou, não, Vladimir, o combinado não é caro. Quase que eu falei assim, bobinho. Pois aí ele começou, muita gente o aconselhou, orientou, falou para ele mudar. Ele não mudou, ele insistiu. Aí perdeu a mão, aí começou a se desesperar, aí perdeu a mão das finanças, porque começou a querer fazer populismo, né? Vamos contratar sem fazer conta. Lembra como é que ele explicou? Desculpa, eu sei que você está querendo falar, mas para terminar da minha parte, em relação ao Andrés Rueda. Lembra como é que ele explicou a contratação do Paulo Roberto Falcão? Ele falou assim, não, porque o Falcão era muito amigo do Galvão Bueno. Então ele foi lá no, como é que chama lá, o programa da noite? Bem Amigos. Bem Amigos. E aí ele falou assim que estava conversando com o pessoal lá do Conselho Gestor e falaram, olha, o Falcão, ele poderia ser. Aí trouxe o Falcão. O Santos tem essas coisas, né? É garçom que indica jogador. O discurso do Dagoberto Oliva no Conselho Deliberativo, explicando como aconteceram as coisas. Que coisa amadora, né? Que coisa amadora. Desculpa, assim, ele escancarou os porões do Santos. E não mudou, né? Esse que é o problema, que passou, trocou o presidente, entrou os homens que entendem do futebol e não mudou nada. A Várzea continua. Mas o que é entender de futebol? Entender de futebol é contratar quem sabe trabalhar com futebol. Essa é a questão. O problema é que parece que nós vamos por segundo ano com esse planejamento
pobre do Santos. Pobre, não outra? só no pobre por conta de dinheiro, mas pobre de criatividade. coisa, Mas quem entende de futebol mesmo é o Marcelo Teixeira, que fez com que o Alexandre Galo continuasse. Isso. Esse aí entende de futebol. Ó, tem 3 níveis que eu considero de gente que está no futebol, que é assim. Tem a pessoa que gosta do clube, tem a pessoa que gosta de futebol e tem a pessoa que entende de futebol. O Andrés Rueda gosta do clube. O Marcelo Teixeira até gosta de futebol. Mas entender de futebol não tem ninguém na diretoria estatutária que entenda de futebol, que tenha vivido o futebol, que saiba, que acompanhe jogos, que se interesse, que estude. Não tem. Então, assim, tem que entregar para quem entende. Quem entende é quem? Quem é profissional, né? E não colocar o filho como presidente júnior, que ele mesmo falou que era presidente júnior. Que é o quê? Presidente júnior. O presidente falou isso? Falou. Não vi, não. Uma entrevista no GE. E ele é presidente bem sênior, não é isso que ele quis dizer? Eu acho que o presidente Marcelo, parece que ele não tem mais saco para mexer com isso. Parece que ele já está... Você contrata um CEO. Você não apresenta um cara, você vai fazer uma reunião de WhatsApp lá e não pode ir na apresentação do cara. Pô, o CEO, onde eu tenho, você que é do mundo corporativo, o CEO é o maior nome da empresa. É abaixo né? do... Isso aí você tinha que chegar lá e falar, ó, esse cara, o que o Paulo Brax está fazendo no Santos, cara? Com todo respeito. Para-choque dele. Tá sendo Não, para-choque. e aonde- Só que ele não fala, ele não dá entrevista. Olha só o que aconteceu, olha a situação daquela declaração infeliz do Juliano sobre o Miguelito. Olha só como que são as coisas. No Santos Futebol, tudo vira uma bola de neve. Cara, o Juliano dá aquela declaração, todo mundo, ninguém gostou, virou aquele burburinho danado. Aí depois, na entrevista seguinte, primeiro, que o Santos não se opõe, não faz nada, não fez uma nota, não se justificou e nada. Por que não colocaram o Juliano para falar na outra entrevista, aquele dia contra a Chapecoense, para ele desfazer o mal, porque ficou um mal-estar do caramba, né? Mas o Santos deixou o negócio crescer. Ficou até o jogo com a Chapecoense, o assunto era só a declaração do Juliano a respeito do Miguelito, né? E aí o menino volta, né? O Santos não fez esforço nenhum para trazer o menino de volta. Não, nós vamos dar oportunidade para ele. Aí o menino volta com virose, fica de fora, e agora ele não vai entrar. Dificilmente vai ficar relacionado agora para o próximo. Perdeu peso. Então, ou seja, a tendência é que o Santos venda Miguelito no final do ano para acabar a encheção de saco, né? Porque ele menino joga na seleção da Bolívia, mas no Santos ele não é nem relacionado. Venda mais uns 2 aí para tentar montar elenco no ano que vem. Porque eu não sei de onde que esse povo vai arrancar dinheiro para fazer isso. Com renda de 300 mil por mês, por jogo. Diz que tem uma briga quase que pública entre o Alexandre Galo e o Fábio Carilli. Diz que nem se falam. Diz que é isso. Detalhe, a renda não é nem 300 mil. Porque, Não, 300 bruto, né? Por que acontece? Tem aquela questão dos convites que a gente já falou várias vezes, né? Taxas. E nos convites, o que acontece? Eles atribuem um valor de R$20, como se o convidado tivesse pagado. E não pagou nada. Então, na verdade, porque assim, mas espera aí, mas nos ingressos dos sócios que não pagam, por exemplo, eu sou sócio Black. Então, eu sou sócio Black, eu pago por mês e os ingressos eu retiro de graça. Eu pago um pouco mais caro, mas é assim que é o plano. Beleza. Eles atribuem lá um valor, mas eu paguei a mensalidade. Então, na verdade, eles estão pegando um percentual da minha mensalidade e atribuindo para o ingresso. Ok, eu paguei a mensalidade, mas o convidado ele não pagou nada. Como é que você vai atribuir valor para isso? Então, isso é uma jogada... não, pois é do patrocínio. Não, peraí. Isso é uma contrapartida que você deu. Não quer dizer que você tenha necessariamente valor. Isso aí é uma entendeu? E é a uma de Arena, muitas sai ou não sai? coisas. Vocês que acompanham mais o Santos do Olha, que eu, eu gostaria muito de estar enganado. Eu não acredito mais. Não. Eu não acredito A coletiva mais. dele foi terrível, né? Não, porque nós dependemos que o Pacaembu fique, o Mercado Livre e o Pacaembu fique pronto. Você já passou lá no Pacaembu esses dias? Eu moro do lado. Nossa! Do lado, perto. O quê? Eu moro perto. Você viu como é que tá lá? Sim. Que isso, Passo todo cara? dia. Que vai demorar. E como é que você pode atrelar o início das obras da Arena
ao término do Pacaembu, se nem a Alegra Pacaembu sabe. Por isso que eu tô falando que eu não acredito mais. Eu não acredito mais, infelizmente. Né? Mas agora deixa com eles aí. Acho que a gente tem coisa, como dizem, o que importa é subir. Tá bom, vamos subir, mas vai continuar a Vila Belmiro daquele jeito, vamos jogar para 14 mil e tal. Aí, se o Neymar, vamos supor que é uma das cortinas fumaças preferidas quando o time perde jogo, é falar do Neymar, falar do Gabigol, o Ganso agora de novo, começaram a falar do Ganso de novo, só porque ele... Se o Neymar falar assim, presidente, eu volto pro Santos a partir de janeiro. O Santos vai jogar onde? O que adianta você ter o Neymar de volta, cara? Vai ficar jogando para 14 mil, onde você poderia capitalizar aquela coisa. O Santos não se preparou para ter a volta do Neymar, do grande ídolo. Não se preparou para isso, cara. Que saiu há 11 anos. Pois é, cara. Outra coisa, O Santos foi definhando de lá para cá. Infelizmente, cara. A gente fala, aqui só tem santistas. O canal é Aqui Se Fala de Futebol, Aqui Se Fala de Santos, o quadro é o Aqui Se Fala de Futebol, a gente já falou, mas não tem como não falar disso aí agora, porque... Vanderlei, como é que você pode falar que o Pacaembu é nosso, se o Pacaembu hoje é uma lotação máxima de 26 mil. 26 mil, sendo que para jogos 23. Aí. Cara, como é que você pode? Ponte Preta meteu 17 mil essa semana lá contra o Guarani, perdeu de 1-0 no domingo, lá no Moisés Lucarelli. Então, cara, assim... Infelizmente, é torcer para que o alinhamento estelar, alguma coisa mude, porque tá difícil, viu, cara? Tá difícil esperar alguma coisa pro ano que vem no Santos Futebol Clube. Porque ali vai subir. Aonde era mas eu não sei o que vai ser o ano que vem. Aonde era o tobogã, eles vão criar ali um espaço comercial, né? Um shopping e tal. Vai criar uma arena de esportes mas embaixo. Não começou ainda, Não começou. Então, gente, imagina quando que vai terminar isso. Aí outra, toda a parte, assim, quando você olha o estádio, a parte de arquibancada está feita. Então a pessoa está pronto o estádio? Não, porque tem a parte de elétrica, de hidráulica, de acabamento, de internet, banheiro, toda a infraestrutura que não foi feita. Eu estava falando com o Vladimir antes do Parinho chegar, eu acho que essa gestão, o maior desafio dessa gestão agora é que é uma gestão que ainda está lá em 2000. Que rede social era só o Orkut, era não sei o quê. Era o MSN. O MSN, era aquela coisa e tal. Hoje você tem, se o cara fala uma coisa aqui... Tem até uma piadinha, né? Você tá com o Orkut aberto. Você fala uma coisa numa entrevista, você dá uma declaração numa entrevista, todo mundo vai no Google ali e começa a buscar. E se tiver falando abobrinha, os caras vão achar. Então, isso repercute muito rápido. Então, a partir do momento que o presidente vem para um evento da torcida organizada em São Paulo, promete um CT em São Paulo, promete estádio, promete melhorias no CT em Santos. Em uma eleição municipal. Pois tudo isso aí. As pessoas vão cobrar. Porque, não, vai ser no futuro. Tá, mas o futuro chega. Quando que é o futuro? Daqui 1 ano. Tá bom. O dia que foram no Pacaembu lá, já não estava tudo... Na hora da empolgação, fala, não, porque vamos jogar contra o Ceará aqui. Cadê? O Ceará foi na Vila Belmiro, para 8 mil torcedores. 8 mil e poucos torcedores. Eu era um deles. Então, o campeonato já está acabando. E está diminuindo a frequência na Vila, hein? Tá, lógico que tá. Opa. Não tinha 8 mil, tá? Imagina. Dos convites, você sabe como é que é. Imagina. Então, cara, é assim, é torcer, é muito, é subir, óbvio, o que importa é subir, mas você vai esperar o que desse planejamento aí, que foi feito esse planejamento? Tudo bem, nós fizemos a gente estava no caminho contrário, na contramão nesse ano. Você pegou jogadores experientes, com bagagem, né, para um projeto para subir o Santos, ok. Só que agora você tem que fazer o contrário, você tem que pegar a mesma via agora que todo mundo quer. Contratações mais caras, vai disputar jogador, né? Não sei. É torcer muito para que o Santos ache aí o caminho das pedras, mas você pensou aí uma declaração do Carille que é muito importante. Que é a questão aí dele falar, olha, não é bem assim, o Gil pode continuar. Olha, e se eu continuar aqui, olha o subtexto. Se eu continuar aqui, ele continua. Mas é o que eu tô falando, gente. Pra você. Eu não duvido. As metas, isso que eu tô falando, não se surpreendam se o Carille ficar. E vão falar, não, mas se o Carille tivesse em 2023, o Santos não teria caído. Eu concordo. É verdade. Não teria caído, não. Atrás. Se ao invés de Paulo Turra tivesse vindo o Carille, atrás. acho que o Santos não teria caído, igual não caiu em 2021. Né? Concordo também, acho que... Mas, cara... Mas não é assim, isso que o Santos merece, é isso, basicamente. O torcedor não aguenta mais ver a perspectiva é essa. É essa perspectiva.
Eu já sou velhinho, amigo. Eu já vi muita coisa Santos, boa. Eu vi também. Então, assim, o Santos, ele criou um imaginário de um time ofensivo, de um time corajoso, né? De um time de jogadores habilidosos, né? De toque de bola rápido, velocidade, gols, né? O time que mais marcou gols na história do futebol. Então, quando você vê essa realidade que não tem nada a ver com os valores que toda a torcida se acostumou a prezar, e foi o que fez essa torcida se apaixonar pelo clube, então você cria uma dissociação, um distanciamento da torcida e o clube. E isso prejudica a médio e longo prazo a formação de torcedores, isso prejudica a criação, a ativação, as receitas. Tudo. Formação de jogadores. A formação de jogadores. Porque assim, uma coisa era o jogador vir, né, era o menino vir, para falar assim, irmão, o Santos foi o time do Pelé, do Coutinho, do Juari, do Neymar, né, do Diego. Bom, o Santos aproveita a base. Agora você vê um treinador que está lá, que simplesmente não aproveita ninguém da base, só aproveitou quem ele foi obrigado a, caso do Sherman que ele botou. Não, porque tem que fazer a transição, tá preparado. Ele botou o moleque na primeira partida contra o Palmeiras na final. Isso é preparar o jogador? Não. O Jair entrou por quê? Porque o Basso estava emprestado, o Joaquim saiu. E o Alex se lesionou pela enésima vez. Aí ele entrou. Nós vivemos para ter visto o Fábio Carille não vibrar num gol do Santos, porque a jogada saiu de um menino da base, que foi o Souza, que bateu o escanteio, e o William... Eu tava lá. Mas a jogada tinha começado com o Matheus lá, o menino lá. Com o Matheus Xavier. Exatamente, Matheus Xavier. Ele não vibrou, cara. Ele simplesmente não vibrou. Ele diz, como diz, é o jeito dele, né? É o jeito dele. De fato... Vivemos para ver esse tipo de coisa no Santos Futebol Clube, né? Você via ali técnicos vibrantes ali, aquela coisa e tal. Mas melhor que ter técnico vibrante é ter um time vibrante. O time, infelizmente, não é o único dia que eu chorei num estádio de futebol foi na despedida do Pelé no jogo com a Ponte Preta, que eu estava com meu pai. Eu chorei e foi assim, tipo, agora o que vai ser, né? Porque a sensação de quem estava no estádio naquele dia foi... Ficamos órfãos, né? Agora acabou. E o meu pai, quando eu era criança, ele me fazia ir ver os jogos. Ele falava, nós vamos nos jogos, todos os jogos que tiverem aqui, se puder ir a São Paulo, a gente vai. E eu ia. Morava em Eu morava em Santos. Mas eu ia para São Paulo, fui ver clássico em São Paulo, vários clássicos. Aí ele falava para mim, porque assim, o que você está vendo agora, você nunca mais vai ver. E não vai durar muito tempo. Então eu vou te levar porque eu também quero ver. Muito bem. Profético, hein? Profético. Senhores, para a gente fechar nossa edição aqui do Aqui Se Fala de Futebol de hoje, o Vladimir, e esse Botafogo, hein, cara? Vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores? Que tristeza, hein? Eu fico feliz pelos amigos botafoguenses, cara. Botafogo tá jogando bonito. O Botafoguense tem muito a ver com o Santos, porque foram os dois times da década de 60. É gostoso ver o Botafogo jogar, né? Ontem foi muito legal, o Luiz Henrique, um time rápido, um time que... O Almada. Chega na frente com 6, 7 jogadores, que você não vê no Santos, né? Chega no ataque com muitos jogadores, muita movimentação e vai. E é melhor que o Atlético Mineiro, hein? Os dois já passaram, né? Não sei, toma cuidado com o River lá, porque não é bem assim. Mas é muito provável que os dois sejam os finalistas. Então, aí, pelo que a gente está vendo, o Botafogo é favorito, né? É favorito. Do outro lado tem quem? Hulk, Paulinho, mas não é um time... E o Daverson, né? O Daverson. Esse é largo pra caramba. Né? É largo pra caramba, né? Ele é chato, né? Ele fica passando a mão no... mas você viu ele é um jogador estilo Serginho. Do outro jeito, ele é mais folclórico que o Serginho. Mas é um jogador que também é daquele estilo dos anos 70, 80, aquele cara que é malandro, que não sei o quê, que finge, que sacaneia. Cara. Tem um jogo, cara. A diferença dele com o Serginho é que o Serginho era mais raivoso. Né? Era mais raivoso. Trazia pra ele
as câmeras, mas de uma maneira mais raiva. Ele não. Mas sabe o que ele me lembra? Ele tá sempre... O centroavante que tinha, que jogou no Vitória, no Grêmio, André Catimba. André Catimba. André Catimba. Já o nome, já o apelido já disse tudo. Já disse tudo. Vamos ver, vamos Teve um aguardar. jogo contra o Santos, na Vila, ele jogando pelo Cuiabá, que aquele Rodrigo Fernandes, né, uruguaio, ele caiu lá, estava machucado, ele chegou, olhou pro banco do Santos, troca ele. Eu lembro disso aí. Agora, tem uma coisa dessa Libertadores, né? A final é brasileira, mas os treinadores são estrangeiros. São. Sim. O que só mostra... E aí vamos lembrar. O Flamengo do Tite foi eliminado pelo Peñarol, que tomou de 5 ontem. Tomou de no 5. Só pra gente lembrar, né? Pois é, né? Que coisa. Senhores, queria agradecer a participação dos dois. Henrique Farinha, blog Sou Santista. Quando que te encontro aí na internet aí? Quais os horários, os dias? Olha, no blog Sou Santista, de segunda a sexta, ao meio-dia, tem o BSS meio-dia. Legal. Com o Alex Frutuoso, 21h30, às segundas. E com que é a live do canal 10 Santos FC. E às quartas-feiras com a Laura Marcelo, no Happy Hour do Diário do Peixe, às 17 horas. Boa. Vladimir, e você? Para te encontrar aí nas redes sociais aí, como é que faz? Então, Vanderlei, eu escrevo muito, né? Eu estou caminhando aí para escrever mais uma biografia aí de um ex-jogador. E eu brinco, na verdade a palavra certa é essa mesmo, brinco com um canal no YouTube, que é Legal. Canal do Vladimir Miranda com W. Eu ponho lá, assim, o que eu estou querendo? Trazer mais seguidores, porque aí eu vou fazer as mudanças que são necessárias. Mas por enquanto ele está funcionando ali só com conteúdo ali, algumas informações, mais opiniões, para ver se eu consigo angariar aí mais seguidores. Mas é Canal do Vladimir Miranda com W. Por favor, ajude o velhinho aqui a movimentar o cérebro. Os livros aí, é só Isso. entrar em qualquer buscador aí, dar um Google que mostra Google direto aí, Shopping. Esconderizos do futebol e o Artilharia Indomável. Muito bom. Esse aqui é a biografia, claro, do Sérgio Chulapa. E o outro, histórias que eu vivi, eu presenciei no mundo da bola. É só entrar na internet, porque lá vocês conseguem com preço bom, Eu, infelizmente, até tinha falado com o Vanderlei que eu ia sortear aqui, mas ao pegar em casa eu percebi que só tem um de cada, então não dá, e a editora desse aqui acabou. Hoje é só digital, que é a mesma editora da revista Fórum, né? Mas não tem mais, papel não tem mais. E esse daqui foi uma editora independente, vocês conseguem os dois na internet. Muito Obrigado, hein? Você acompanhou aqui mais uma edição do Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. Hoje com a presença aqui do Henrique Farinha, o nosso foca de jornalismo, né? É um foca. Quando termina a faculdade? Final do ano que vem. Final do ano que vem, já termina. E com esse expert aqui do jornalismo, Vladimir Miranda, escritor, mostrou aí os livros que ele escreveu. E você acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos no youtube.com, @Vanderlei Correia, segue lá. Inscreva-se, se quiser ser membro também, tem as suas vantagens lá e sempre acompanhe, sempre dê o seu like e compartilhe. Um abraço até a todos, obrigado aos meus convidados aqui, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau, gente, valeu!